Olá, queridos irmãos e amigos. Queria compartilhar um pouquinho da nossa aventura missionária no Japão. Alguns sabem que há uns dias atrás participamos de uma conferência missionária de esportes radicais em Yokohama, no Japão. E queremos compartilhar um pouco com você de como foi essa viagem. Primeira coisa, eu queria compartilhar um texto da Palavra de Deus no capítulo 16 de Atos, no verso 9, que diz assim: À noite sobreveio a Paulo uma visão, no qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para nos anunciar o Evangelho. Há cerca de um ano atrás, eu recebi um contato de um missionário da OM. A OM é uma das maiores agências missionárias hoje do mundo, o J.P. Koch. Ele é um alemão que vive no Japão já há alguns anos, plantando igrejas. E o JP ele me fez o seguinte desafio: Pastor Marcelo, nós precisamos de missionários aqui no Japão para evangelizar principalmente essas tribos urbanas. Não temos nada. Quando eu vi aquele desafio, eu pensei comigo, né? Como que eu vou para o Japão? Nunca. E aí nós fazemos normalmente aquela oração. Vamos orar, né, irmãos? Vamos orar, quem sabe um dia Deus nos abre as portas. 6 meses depois, eu sou convidado a participar de um movimento global de esportes radicais chamado Action Sports. E a Action Sports ela tem uma conferência global que acontece a cada 2 anos. E neste ano, onde foi a conferência? No Japão. Então, como liderança do movimento da Action, nós fomos convidados a participar desta conferência. De imediato, eu disse a eles que não tinha condição financeira de ir. Normalmente, nessas conferências, cada missionário levanta os recursos para viajar. Nós estávamos, na época, aqui na igreja, numa campanha para comprar um ar-condicionado, e eu falei para eles: olha, irmão, sem condição. Nesse momento, eu estou levantando recursos na igreja para climatizar o templo. Nosso templo aqui, no verão, faz 40 graus aqui dentro. Então, eu não tenho como fazer 2 campanhas. E naquele momento o missionário disse: pastor, vamos crer no poder de Deus, for da vontade dele, o Senhor irá. Pois bem, estou aqui, depois de ter voltado do Japão, depois de Deus ter feito algo sobrenatural ali naquele lugar, e também levantamos os recursos necessários, fomos para a viagem, tivemos recursos para as passagens, para as despesas locais também. Graças a Deus, não faltou recurso. Foi no limite, mas Deus providenciou todas as coisas. Então eu queria compartilhar um pouquinho como foi essa viagem. Primeiro eu quero falar um pouco sobre o Japão. Quando a gente fala sobre o Japão, vemos sempre aquelas imagens que nos traz a modernidade, a alta tecnologia, aquele mundo de gente andando para cima e para baixo. E pensamos conosco: o Japão ele está suprido, o Japão ele não precisa de uma ação missionária. Vamos direcionar os nossos recursos para países mais pobres, como a África, como o Oriente Médio, o Afeganistão, o Irã, esses países onde existe uma dificuldade maior com o Evangelho. E normalmente a gente ora assim, você ora assim. Você ora por Angola, você ora por Senegal, você ora por Moçambique, você ora pelo Afeganistão. E a gente não ora pelos países desenvolvidos. Só que, irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, e onde Jesus disse assim: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os ricos também carecem de Deus. Os países desenvolvidos também carecem de Deus. E eu pude presenciar, vivenciar isso naquele lugar. Apesar da beleza, o Japão ele é um país espetacular. Tanto de recursos naturais, quanto de construção humana. Nós percorremos ali o centro de Yokohama, onde aconteceu a conferência. Yokohama é uma das maiores cidades do Japão.
menor um pouco do que Tóquio, fica próxima de Tóquio, e é fenomenal. Você está vendo agora algumas imagens em que nós fomos visitar ali alguns pontos turísticos e fizemos algumas imagens aéreas. É um sonho de lugar para morar. Mas algo me incomodava o meu coração. Um dos dias da conferência, nós passamos na frente de um cemitério. E eu, por curiosidade, entrei nesse cemitério. Qual foi a minha surpresa em não ver nenhuma cruz? Não havia naquele cemitério cristãos enterrados. Poderia haver um ou outro cristão, mas nada que denotasse que ali estava alguém que seguisse uma fé cristã. Talvez tivesse ali na lápide dele uma cruz bem pequenininha. Eu fui alertado pelo missionário: ó, pastor, talvez tenha aí alguém com uma... Mas você não vê como nós vemos no Brasil aqui, as lápides com cruzes, com imagens de anjos, denotando uma cultura judaico-cristã. Isso me chamou muito a atenção. Eu digo, meu Deus, o povo tem tudo aqui, mas não tem nada. Isso para mim foi uma das coisas que mais me impactou nessa viagem. Perceber a modernidade, os trens ultravelozes, a internet ultra rápida, as pessoas todas muito bem vestidas, mas que não conhecem um Salvador. Então, essa foi um dos primeiros impactos. Sobre a nossa conferência, como eu falei, foi uma conferência da Action Sports. A Action Sports é um movimento que engloba vários ministérios de esporte de ação: skate, BMX, surf, escalada, snowboarding, vários esportes conectados. E aí, no nosso caso, nós fomos representando a América Latina. Eu sou um dos líderes da América Latina da Action Sports. Fui como representante da Action na América Latina e também como presidente da Christian Skaters Brasil, o qual todos os irmãos sabem que eu lidero esse movimento aqui no país. Então tiveram ali cerca de 40 missionários de todas as partes do mundo. Da América Latina só estava presente eu e o Fernando Maldonado, que é um mexicano, que ele trabalha com escaladas, traduzindo Escaladores de Cristo, Climbers for Christ, o nome do ministério que o Fernando representa. E ali tinha muito americano, muito europeu, muito asiático, e estivemos ali naquele encontro. Aí eu fui um dos primeiros pregadores, um dos primeiros preletores, então falei um pouquinho sobre o desafio de a nossa identidade estar em Cristo, não no nosso esporte. Dei ali um treinamento também de como abordar as pessoas, como criar um projeto social. E ali nós tivemos vários missionários durante aqueles dias, compartilhando dos seus desafios, das suas dificuldades. Tivemos vários momentos de oração, caminhadas de oração. Um dia nós saímos pelas ruas ali e eu fui impondo as mãos sobre as casas, sobre as pessoas que passavam, para que elas pudessem conhecer o nosso Salvador. Ter dinheiro é bom, ter recursos é ótimo, ter tecnologia é maravilhoso, mas nada disso importa se não tivermos o Senhor Jesus. Um desses dias foi uma atividade outdoor. Então saímos em 3 grupos, um grupo de skatistas, um grupo de surfistas e um grupo de escaladores. Cada grupo desse foi atingir uma tribo específica. Então nós fomos do skate, que era o maior número, fomos para uma skate park, nos relacionamos ali com a comunidade local do skate. Depois fizemos uma pequena competição e ali pregamos o evangelho para eles. A turma do surf foi para uma praia, fez a mesma coisa. Os escaladores foram para o lugar onde tinha escalada. E cada equipe dessa fez essa abordagem. O tema central da conferência esse ano foi a nossa identidade em Cristo Jesus. E essa reflexão ela foi feita por vários dos missionários que ministraram ali durante aquele dia. E o nosso desafio ao sair de lá é perceber que há um mundo sem Deus ao nosso redor. Há um mundo que carece ouvir de Jesus Cristo. Então não se encante com tudo aquilo que você vê ou na TV ou vê nas redes sociais.
Apesar daquela aparente beleza, daquela aparente perfeição, eles também carecem de Deus. Então, ore pelo povo japonês. Ore pela Ásia como um todo, aqueles países desenvolvidos, pelo Oriente Médio, aquela região de Dubai, Abu Dhabi, esses lugares que são fenomenais. Eles são tão miseráveis como qualquer pessoa que não tem recurso, ou qualquer pessoa que está num país subdesenvolvido, porque o Senhor é um só. Então, ore por isso, ore pelos missionários que ali estão, eles enfrentam uma batalha espiritual tremenda. Missionários que vêm de outros países têm um choque cultural, a barreira cultural, ficam isolados durante muito tempo até aprender a língua. Então, ore por eles. E se você conhecer alguma missão, conhecer algum projeto, mande uma oferta para eles, coloque o nome deles no livro de oração. E, se possível, coloque seu coração nesse lugar. E se Deus te chamar, vá. Ele vai prover todos os recursos necessários. Ele vai prover as estratégias para que você também possa ser um pregador das boas novas. Encerro aqui nosso relatório e eu quero agradecer mais uma vez a todos que contribuíram para essa viagem. Seja na contribuição financeira, seja na oração, seja na motivação, seja aqueles que emprestaram um casaco, como o pastor Marco Chervinsky. Agradeço a ele, porque estava muito frio, eu não tinha uma roupa para aquele momento. Até nevou num dos dias lá, né? Deus permitiu até ver neve num lugar onde não nevava. Então, cada um que pôde contribuir, seja com uma pequena oferta, seja participando do sorteio, seja para os valores das passagens, Deus, ele usou cada um de vocês para que nós estivéssemos ali no Japão. Eu não fui sozinho, nós fomos juntos. William Carey, um dos grandes missionários do nosso tempo, quando ele desafia a Convenção Batista de Londres a ir pregar o evangelho na Índia, até então não existia o que nós chamamos de missões modernas, Carey disse a seguinte frase: há um tesouro dentro de um poço ali naquele lugar. Eu me submeto a descer aquele fosso e buscar o tesouro, mas vocês irão segurar as cordas. Você também segurou as cordas. Você também permitiu que tivéssemos ali ministrando aqueles missionários, treinando aqueles missionários. E também fazendo de mim um missionário agora daquele povo. Aquele povo estará no meu coração, estará nas minhas orações. E eu desafio você a que também esteja na sua. Deus te abençoe. E que nós continuemos a pregar as boas novas do Evangelho. Seja através da intercessão, seja através da doação, seja através do serviço, o ir, o estar lá de fato. Até mais.